Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o deputado estadual Carmelo Neto, do PL. Quais os rumos da direita no Brasil, no estado do Ceará e em Fortaleza? Que avaliações o convidado faz dos governos Lula, Eumano de Freitas e José Sarto? Vamos falar sobre as principais bandeiras e projetos do convidado. Ainda, os planos políticos de Carmelo Neto para as eleições municipais do ano que vem. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Carmelo Silveira Carneiro Leão Neto é filiado ao Partido Liberal, o PL. O convidado entrou para a política a partir de militância conservadora. Carmelo Neto foi eleito em 2020 o mais jovem vereador de Fortaleza. Nas eleições do ano passado, foi o mais votado para a Assembleia Legislativa. Carmelo cumpre mandato baseado em fiscalização e denúncias dos serviços públicos da Prefeitura de Fortaleza e do Governo do Estado. E é com o deputado estadual Carmelo Neto que converso no programa de hoje. Deputado, muito obrigado pelo convite aceito. Seja bem-vindo aos estúdios da TV Otimista, ao programa Política. Tudo bem com o senhor? Primeiro, muito obrigado pelo convite, Erivaldo. Agradecer à TV Otimista, o seu programa, um programa muito bem conceituado na sociedade cearense. E agradecer essa oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre os nossos 100 dias de mandato como deputado estadual, nossa trajetória que iniciou quando fui vereador de Fortaleza, o mais novo eleito naquela eleição, com 19 anos de idade, o mais jovem da história da capital. Então, fico muito feliz de estar aqui conversando sobre os rumos do Ceará, do Brasil e, claro, da nossa capital. Ok, quando você fala os 100 primeiros dias, muita coisa que já foi feita, que foi planejada, como é que é aí esses 3, 4 meses, deputado? Perfeito. Desde que fui vereador de Fortaleza, costumo sempre fazer a prestação de contas do nosso mandato. Eu, quando fui candidato pela primeira vez, tinha 18 para 19 anos, e eu escutei muito das ruas, da boca das pessoas, que político só aparecia em época de eleição, e aquilo ali me incomodava um pouco. E eu sempre quis mostrar, principalmente para aquelas pessoas que olhavam para mim e diziam isso, que a gente estava lá só em época de eleição, sim, que elas poderiam acreditar realmente em algo novo, em algo diferente. Foi com esse compromisso que fiz a Rota da Gratidão, nas 2 vezes que fui candidato. Fiz também a Rota da Prestação de Contas, inclusive agora estamos fazendo a prestação de contas dos 100 dias de mandato como deputado estadual e sempre faço, quando vira o ano, também dos mandatos que estamos exercendo. Então, a gente vai percorrer sinais da capital, mercados, já estive no Mercado Central, vou do Mercado de São Sebastião, outras cidades também do estado, para mostrar às pessoas o que fizemos. Um parlamentar, ele é um parlamentar, então ele tem que falar e propor. Ele não é um executor como o poder executivo costuma agir, de uma forma executória. Então o parlamentar, ele fiscaliza, ele propõe leis, projetos de lei, vota na Assembleia Legislativa a favor ou contra determinada matéria. E com relação a esse nosso trabalho, a gente está entregando esse material de prestação de contas. Fiscalizamos vários equipamentos, tanto da Prefeitura quanto do Estado, e ao longo do programa a gente vai poder, com certeza, falar sobre isso. Se a gente fosse colocar ali um rótulo, uma síntese desse início de mandato do senhor, em que a gente se basearia, qual seria uma marca até aqui, deputado? Olha, as fiscalizações que nós fizemos no âmbito da saúde, com certeza, me marcaram muito e marcaram aqueles que acompanham o nosso trabalho. Até porque quem vai a um hospital não vai porque quer e sim porque precisa. Infelizmente, nós temos uma situação ainda de muita precariedade, tanto dos serviços municipais quanto estaduais. Nós temos na rede municipal de saúde 5 emergências, hospitais de rede secundária, os Gonzaguinhas, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, hospitais importantes que faziam atendimento de emergência e hoje essas emergências estão fechadas. Então é muito preocupante. Das 9 emergências municipais, mais da metade foram fechadas pelo atual prefeito, pela atual gestão. E isso é muito preocupante, até porque as UPAs já estão lotadas por conta do momento de crise respiratória, onde as pessoas já procuram as UPAs, os hospitais com problemas respiratórios, e nós temos hoje uma defasagem no número de emergências municipais da nossa capital. No campo do Estado, nós temos também algo que me preocupa muito, que é a
subutilização de alguns equipamentos do Estado. Nós temos, por exemplo, o Hospital Regional de Itapipoca, que funciona hoje 10 leitos custeados pelo governo federal e que deveria funcionar mais de 200 leitos naquele local. E não funciona, foi desapropriado por parte do governo do Estado, pertence ao governo do Estado desde 2021. O Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, do Sertão Central, estruturas, Erivaldo, belíssimas. É um hospital muito grande, bem equipado, feito para ser um grande hospital de alta complexidade, de atendimentos terciários. Mas o que nós temos, infelizmente, são grandes estruturas que funcionam bem abaixo do que deveriam. O Hospital Regional do Vale de Jaguaribe, que nós visitamos, ele estava com 38% da sua capacidade de operação. E com isso, os pacientes que procuram atendimento nesses hospitais e não conseguem, acabam recorrendo, inclusive, à nossa capital, vindo buscar atendimento no HGF, no Hospital do Coração, que são hospitais estaduais, e também na rede municipal de saúde. Na média geral, qual é o gargalo? É gestão, é dinheiro, os dois, vontade política? Deu para captar alguma coisa que possa explicar, justificar esse cenário que o senhor encontrou, deputado? Olha, dinheiro não é o problema. O Estado do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza têm um orçamento bilionário justamente para atuar no que é mais problemático na vida das pessoas e hoje, sem sombra de dúvidas, tem sido a saúde pública. Mas acho que o que falta é gestão, é compromisso, são decisões, várias decisões equivocadas por parte dos nossos gestores que fizeram com que a gente chegasse a essa situação. Por exemplo? O problema da saúde não é de hoje, né? Quem não lembra do piscinão, do HGF, enfim, é um problema crônico que já passou por várias gestões. Mas hoje, o que a gente vê é uma situação que estava ruim e está ainda pior. Por exemplo, o prefeito Sarto, em dezembro, decidiu fechar essas 5 emergências. Momento completamente inadequado. Um momento em que ele sabia, como médico, inclusive, o próprio prefeito, ele já atendeu no Gonzaguinha da Barra do Ceará, que tive a oportunidade de visitar, então ele sabe, é do convívio cotidiano dele, essas informações, e é óbvio que nos momentos de crises respiratórias, os hospitais, as UPAs, as emergências ficam superlotadas nesse período dos primeiros 3, 4, 5 meses do ano, quando o inverno está esticado um pouco mais tempo. Então, o prefeito ele quis remodelar o sistema de saúde da capital, mas tomou uma decisão completamente equivocada, porque ele fechou 5 emergências e não deu à população uma alternativa que possa atender de uma forma digna, de uma forma a suprir a necessidade das pessoas. Poderia ter sido feito uma espécie de rodízio, o senhor diz? Poderia ter sido feito. Se o prefeito ele quer remodelar o sistema de saúde da capital, e eu não vou dizer que é ilegítimo o raciocínio e a intenção da prefeitura, mas a decisão ela é equivocada. Primeiro, pelo momento. Segundo, pela forma. Momento, já repetindo, por conta das crises respiratórias. E a forma por conta de não entregar um atendimento que seja equivalente àquele que a prefeitura estaria remodelando, fechando. Sim. Então, se a prefeitura fechasse, por exemplo, uma emergência de um Gonzaguinha e entregasse um equipamento parecido com uma UPA, que é mais barato do ponto de vista administrativo para se construir, próximo àquele local, que possa dar aquele atendimento àqueles que procuravam o Gonzaguinha e não teriam mais o atendimento naquele local, que pudessem ir a outro local que pudesse suprir essa necessidade. Então, foi uma decisão equivocada pela forma e uma decisão equivocada pelo período. E, infelizmente, o que nós temos é essa situação muito precária que a gente tem cobrado bastante. Já fui ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça, inclusive, recentemente denunciei a Prefeitura de Fortaleza na Organização dos Estados Americanos, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, porque é uma situação completamente vexatória. O que nós temos é uma omissão, um prefeito que, infelizmente, é inerte aos problemas da sociedade e a gente vai continuar cobrando com muita ênfase para que isso seja solucionado. Agora há pouco o senhor falou que dinheiro não é problema, né? E colocou uma série de questões relacionadas à gestão. Mas em termos financeiros, há um debate, deputado, entre a Prefeitura e o governo do Estado em relação às responsabilidades, a repasses, porque Fortaleza atenderia a metade dos pacientes que vêm do interior, que bate um pouco nessa ideia de que os hospitais regionais não estão funcionando a contento. Enfim, esse debate, essa queda de braço entre o governo Elmano e a gestão Sarto, o senhor acompanha esse debate? Isso, de alguma forma, explica esse cenário? Qual é a sua ideia geral sobre isso? Olha, Erivaldo, o debate, a briga política entre PT e PDT no estado do Ceará, é claro que acaba contribuindo para esse desgaste nos serviços públicos. Agrava lá na ponta. Agrava lá na ponta, com certeza. Até porque a Prefeitura sempre atendeu pacientes do entorno da cidade, de outras cidades do estado do Ceará. Nós sabemos que nós temos hospitais aqui que são referências, como o JF, que atende pessoas de todo o estado.
Mas agora virou um problema. Por conta da briga do PT e do PDT, virou um problema por parte da gestão municipal esses atendimentos. Então é importante a gente ressaltar o seguinte, a gente não pode fechar hospitais do município de Fortaleza para o atendimento de pessoas que não sejam da capital, mas é importante que essas decisões administrativas elas sejam sempre feitas de uma forma que venha a acertar. Entendi. Então quando o prefeito fecha na canetada essas emergências, sem garantir um atendimento equivalente àquele que a população está perdendo, no momento inadequado, e isso se soma a uma briga política entre PT e PDT, por parte do governo do Estado, né, essa subutilização de alguns equipamentos de saúde da rede estadual, principalmente dos hospitais regionais que não funcionam como deveriam. E a gente foi lá, um dos problemas é pessoal, é contratação de gente, de profissionais. E aí eu te pergunto, um profissional que estava lá em março, que foi quando eu fui, me relatou que desde dezembro estava sem receber, estava com seus plantões atrasados. Então vai ver a dificuldade para contratar pessoal e até mesmo esse problema administrativo por parte do governo do Estado ou de alguma OS que faz essa administração de pessoal no pagamento das pessoas. Quem é que quer trabalhar de graça? Entendi. Enfim, então são uma série de erros administrativos que poderiam ser solucionados com compliance, com governança, né, para que nós tenhamos de fato uma gestão eficiente tanto em prefeitura quanto em Estado para solucionar isso. Já deu para pegar aí uma ideia muito clara da avaliação do senhor sobre esse segmento saúde pública, que certamente estará aí na pré-campanha, na campanha, daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre isso. Em outras áreas, deputado, o que tem marcado o mandato do senhor em outros projetos, em outras bandeiras, quer do ponto de vista de iniciativa popular, quer do ponto de vista desse debate político? Olha, eu fiscalizei nos primeiros dias de mandato a obra do Metrofor, uma obra que a gente sabe que já se arrasta há um bom tempo. Enviei ofício, requerimento, também encaminhei denúncia ao Ministério Público, que é uma obra que, infelizmente, ela está atrasada, inclusive tendo a possibilidade das pessoas que vivem ali ao redor correrem um certo risco por conta das escavações, enfim, o atraso, as obras ficando interrompidas por determinado tempo, em determinado ponto da obra do Metrofor. Então foi uma denúncia que a gente fez também com muita preocupação e também uma fiscalização que fizemos no campo da educação, no campus de humanidades da UES, a Universidade Estadual do Estado do Ceará. Tive a oportunidade de visitar o campus da UES e o que flagrei lá foi uma situação completamente vexatória. Aquele lá do Itaperi, né? Isso, aquele do Itaperi. Pra você ter uma ideia, Erivaldo, a biblioteca daquele campus da Universidade Estadual do Estado do Ceará, ela havia sido fechada por conta de problemas estruturais no prédio, problema de goteira. Vários livros, o número específico é 1.000 livros, mais de 1.000 livros, esse dado foi nos repassado no próprio local pela responsável pela biblioteca, mais de 1.000 livros perdidos naquele local por conta de problemas estruturais naquele prédio. A sala de leitura do campus de humanidades da Universidade Estadual do Ceará estava também interditado por conta de goteira, problema estrutural. E isso é, de fato, muito preocupante, né? A juventude representa o amanhã, representa o futuro. E muitas vezes um estudante que está na UES, na UFC ou em qualquer outra universidade pode estar passando por alguma necessidade específica, não ter condição de estudar em casa, num ambiente adequado, como deveria. Então, essa sala de leitura ela é extremamente importante para que esse aluno tenha o seu aprendizado na plenitude do que é uma universidade pública de referência no Brasil, que é a UES. Isso aí ninguém tem dúvidas e é inquestionável. Agora, infelizmente, é uma estrutura ainda que precisa de muitas melhorias e problemas estruturais que não são de hoje, que são antigos, mas infelizmente nenhum governante tomou a atitude de reparar de fato aquilo ali e entregar aos alunos, aos professores, né, vários livros, enfim, obras literárias de próprios professores e estudantes, ou seja, um conteúdo intelectual difícil de se reparar o dano que foi feito com a perda desses 1.000 livros. Então, com muita preocupação que a gente foi na UES e eu espero que após essa denúncia que nós fizemos, a UES tenha realmente dias melhores. A gente vai estar sempre batalhando também pela educação pública no estado do Ceará e Fortaleza, no Brasil. A UES é da alçada do governo do Estado, né? Que tem uma vitrine nacional, há quem diga que até internacional, do ponto de vista de referências de resultados na educação, notadamente ali nos primeiros anos, né, do processo educativo. Por que essa aparente contradição? Tratar bem os primeiros ciclos e no ambiente universitário ser o que o senhor está relatando, deputado? É uma contradição realmente inexplicável, né? Infelizmente, nós temos um Estado com mentes brilhantes, mas que infelizmente não são tratadas como deveriam. Infelizmente.
porque o Ceará é um estado fantástico, Fortaleza é uma capital linda, de mentes brilhantes, de pessoas qualificadas, de pessoas que estudam, capacitam-se e tornam-se referência no Brasil e no mundo pelo seu conhecimento, mas infelizmente o que nós temos em alguns pontos, principalmente da educação superior do estado do Ceará, uma certa negligência por parte daqueles que governam, né, o nosso estado, por parte do poder público. Recentemente eu visitei também, e aí mostrando que em outras instâncias da educação também ocorre problema similar, eu visitei uma escola no bairro Cajazeiras, em Fortaleza, e tive a oportunidade de flagrar um completo descaso por parte da prefeitura, porque alunos do primeiro e do terceiro ano, boa parte dessas salas estavam com livros didáticos em falta, ou seja, os alunos não receberam os seus livros didáticos, né? Essa série é importantíssima para o aprendizado, é uma transição, né, educacional importante na vida do aluno, daquele pré-adolescente, daquela criança, daquele adolescente. Então, infelizmente, o que flagrei lá foi uma situação realmente muito preocupante, né, séries que estavam sem contar com seus livros escolares, alunos, né, crianças, pré-adolescentes que estavam sem os seus livros didáticos. E eu fico feliz porque logo após a nossa visita, a Prefeitura achou uma solução provisória, que foi a entrega de tablets para fazer esse acompanhamento escolar dos alunos, e também os livros, quando chegarem, né, serão substituídos e os tablets, enfim, deixarão de ser usados. Mas pelo menos temporariamente os tablets foram entregues, e isso para mostrar um trabalho de compromisso com as pessoas, um trabalho sério que nós fizemos de fiscalização, de cobrança, que deu resultado. A gente não está aqui para apontar culpado, mas os problemas eles precisam ser ditos, mostrados, à luz diante daquilo que está errado, precisa ser apontada até para que o gestor tenha a capacidade de enxergar aquele problema e solucioná-lo. Então eu fico feliz em estar sendo um instrumento para que nós tenhamos dias melhores no estado do Ceará e Fortaleza. Ok, deputado, ficou bastante claro. A gente vai fazer um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente está de volta aqui com o deputado estadual Carmelo Neto, conosco no programa Política da TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política. Você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Aqui comigo, Carmelo Neto, deputado estadual do Partido Liberal, o PL. Carmelo, como é que ele encontra nas redes sociais? @Carmelo Neto no Instagram, @Carmelo Neto BR no Twitter. Também estamos no TikTok, no Facebook, e as redes sociais é uma ferramenta importante até para que a gente possa prestar contas do nosso trabalho com o povo do estado do Ceará. As redes sociais mudaram a forma de fazer política? Você é meio que um produto, o senhor é meio que um produto desse fenômeno, né? Com certeza mudou. Eu digo porque em 2015 eu comecei a falar de política, Erivaldo, e fiz o meu primeiro vídeo na internet, postei, lembro que bateu 1000 visualizações. 2015, eu tinha 13 anos de idade. Foram 8 anos, né? Já foram 8 anos. E naquela época, um jovem como eu, de 13 anos, poder ter voz, poder falar o que pensa e atingir um certo número de pessoas, era muito difícil, né? Até porque uma entrada de um jovem sem padrinho político, sem família de político, na política, isso sem influência, era algo muito difícil. Se não fosse as redes sociais, eu tenho certeza que eu não teria tido essa oportunidade lá atrás, com 13 anos de idade, de começar a me manifestar, defender aquilo que acredito, militar dentro da política e, posteriormente, disputar um mandato eletivo e obter êxito, como obtive como vereador mais jovem da história de Fortaleza e agora o deputado estadual mais votado do Ceará. Então, as redes sociais livres é a democracia na sua plenitude, a liberdade de expressão, e sempre estarei em defesa disso. Há uma discussão nacional no Congresso, dentro e fora do governo Lula, deputados, sobre a atuação das chamadas Big Techs nesse processo político, né? Existe, inclusive, até uma matéria, um projeto de lei, etc., que há quem chame de PL das fake news ou PL da censura. De que PL o senhor se refere, deputado? Olha, eu me refiro a esse PL como PL da censura, até porque é muito preocupante que o poder público, seja ele qual for, quem esteja na presidência ou em qual instância ele esteja, é muito preocupante que um governante ele tenha autonomia para modificar algoritmo, para modificar a interface, para modificar, inclusive, o que há de mais precioso na rede social, que é que tem alcance e o que não tem dentro de uma rede.
E, infelizmente, o relatório do deputado Orlando Silva ele é muito claro quanto a isso, estabelecendo que o poder público, no caso a presidência da República, a pessoa do presidente, via decreto presidencial, poderá modificar essa estrutura que hoje representa as redes sociais, seja Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, as demais redes. Então, o senhor interpreta como censura prévia? Eu interpreto como censura prévia porque o poder público dá esta autonomia para o poder público, e não só o poder público, porque hoje esse conteúdo ele já digamos que, moderado, regulamentado, né? Por conta de decisão judicial, que possa vir a interromper algum tipo de conteúdo, e pela própria plataforma, né, que às vezes interpreta algum conteúdo como ofensivo e retira do ar, coloca um aviso de que aquele conteúdo ele é sensível. Então, essa regulamentação hoje, ela já existe. O meu receio é que esta regulamentação ela passe a estar nas mãos do presidente da República que tiver momentaneamente na presidência da República. Hoje é o Lula, lá na frente é outra pessoa que vai estar, e é isso, o Brasil é feito de ciclos, a gente não pode permitir que o presidente, a figura do presidente, tenha tanto poder assim para modificar, inclusive dizer o que pode ser dito, o que não pode ser dito, enfim, ferindo claramente a liberdade de expressão do povo brasileiro. O projeto de lei, então, na avaliação do senhor, deveria ser tocado, seguir com melhorias, deveria ficar como está. Há quem diga que como está não deve, porque há a sensação de que tudo se pode, tudo se permite na internet. Não deve ser assim. No mundo civilizado não acontece desse jeito. Eu queria saber a opinião do senhor. A internet precisa de uma regulamentação mínima com base no que está acontecendo agora? Olha, já existem diversos mecanismos para que você possa frear algum tipo de postura ofensiva que venha a se manifestar de uma forma não adequada perante as leis brasileiras, as leis que existem, os excessos, as ofensas, enfim. Existem mecanismos jurídicos no Brasil para que o cidadão, né, seja ofendido por calúnia, difamação, ele possa recorrer à justiça, buscar o seu direito, processar outra pessoa. Já é possível que se localize de onde partiu aquela ameaça ou aquele crime cibernético que venha a ocorrer através do IP. Então, assim, o que nós precisamos é de mecanismos que já existem, mas que agora funcionem. Não é preciso regulamentar, dar esse poder para o presidente da República, criar uma nova norma, uma nova lei, até porque as leis elas já existem e aquele cidadão que se sentir ofendido, aquele crime que ocorrer no âmbito da internet, já existem mecanismos para que a pessoa, o cidadão, seja punido, seja identificado. Então, eu não vejo necessidade de regulamentar, de passar um projeto de lei, deixando essa atuação na internet mais rigorosa. Até porque a liberdade de expressão, ela nos é muito cara. A liberdade de expressão, a liberdade de vir, a liberdade de pensar, de falar, ela é muito cara. Eu sempre estarei em defesa disso. E nós já temos, repito, métodos judiciais para controlar, para frear algum tipo de excesso. Aproveitando esse ambiente do debate em Brasília, qual a síntese, o balanço possível desse início de governo Lula, deputado? Olha, o governo Lula é o governo Lula que seria 3.0, mas está mais para 2.0, 1.0, porque é um governo que está de olho no passado. É um governo que está recriando programas sociais ou melhor, rebatizando programas sociais que o presidente Bolsonaro criou, como é o caso do Auxílio Brasil, que ele rebatizou. Ou seja, é um governo que está mudando o nome de programas sociais sem um novo projeto, sem um novo caminho, sem, de fato, um caminho que nos leve para um futuro e um amanhã de prosperidade. Então, o que nós temos é um governo que está, em 2023, de olho no passado, de olho no que já passou, e, infelizmente, é um caminho de retrocesso. Então, o governo Lula, para mim, tem sido um grande retrocesso, um governo sem rumo, um governo que não tem objeto, que não tem nenhum tipo de foco, planejamento, bate muito cabeça. Está certo que começo de governo, né, às vezes a gente releva algum tipo de coisa desse sentido, mas não é um começo de governo, porque é um governo que é de continuidade ao que já foi os governos do PT. Então, a maioria das pessoas que estão hoje no governo Lula, elas já estiveram quando o Lula ocupou a presidência da República. Então, é um governo de continuidade, mas que não tem rumo, que não tem projeto, que deixa o Brasil nessa situação aí de medo, de cerceamento de liberdade de expressão, que incentiva claramente, né, o discurso de ódio, de vingança nas redes sociais, como o próprio presidente da República, ele disse em entrevista, ele falou que estava lá para se vingar daquela gente. Então,
Então esse é o governo do PT, é o governo da vingança, é o governo do ódio, é o governo de quem não aceita que um ex-presidente do partido de quem hoje governa o Brasil foi impeachmentada, teve o seu mandato cassado por crime de responsabilidade fiscal. É o governo de quem quer se vingar de quem escolheu, e com 58 milhões de votos em 2018, o presidente Bolsonaro foi eleito, um governo conservador, um governo à direita, ou seja, uma mudança de pêndulo no espectro político que governava o Brasil. Então Lula quer se vingar de tudo isso. Ele não aceita que ele foi condenado em 2 instâncias, que teve que recorrer a tribunais superiores, teve sua condenação mantida no STF e no STJ, quando recorreu solicitando habeas corpus em determinado momento. Então hoje ele quer se vingar de tudo isso. E o Brasil realmente não merece ter que passar por essa fase tão complicada e tão difícil que é o governo Lula do PT. Deputado, em 2022, no ano passado, a gente teve uma disputa muito acirrada, talvez a mais acirrada das últimas décadas no país, só que aqui no Ceará tivemos um governador eleito também do PT em primeiro turno. Como é fazer política num estado em que essa maioria está com o governo do PT, inclusive alinhado ao governo federal? Olha, realmente é mais difícil, nós somos minoria no parlamento estadual e municipal, que fui vereador também como minoria, né, uma oposição em menor número do que a base do governo, mas uma oposição muito comprometida com o estado do Ceará, nas nossas visitas, fiscalizações, discursos em tribuna, votações dentro da própria Casa Legislativa. Então é importante que nós tenhamos isso, o compromisso. Infelizmente, o governador Elmano começou o governo dele já muito mal, pior do que eu imaginava que seria, porque logo que a eleição passou, o governador Elmano deu uma entrevista e ele disse que não aumentaria tributo, não aumentaria imposto no seu governo. Na primeira semana de trabalho legislativo, o governador enviou à Assembleia Legislativa um projeto, uma proposta de aumento do ICMS. Quando se aumenta o ICMS, se aumenta tudo, né? Tudo na ponta fica mais caro quando se aumenta o ICMS sobre combustível, sobre energia, sobre comunicação, que foi o que foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, com o meu voto contra, com o meu posicionamento contrário, justamente por entender, Evaldo, que as pessoas, o pagador de imposto, ele já carrega um alto peso do Estado nas costas e ninguém merece que o Estado coloque a mão, né, de uma forma mais intensa no bolso do cidadão para pegar mais imposto e entregar tão pouco serviços públicos, como falamos aqui no início, principalmente da saúde, tão precários e que não funcionam. Mas eu pensava, quando o governador Elmano foi eleito, que pelo menos a palavra dele, apesar das divergências que nós venhamos a ter, mas eu pensava que a palavra dele tinha peso, né? A palavra do governador, a palavra de um político, até porque qualquer cidadão, o que ele tem é a palavra. Se ele fala que não é não, se ele fala que sim é sim. Eu aprendi com meu pai a ter palavra, a ser firme naquele posicionamento e dizer sim ou não, ser claro e objetivo. E o governador Elmano disse à população, não vou aumentar imposto. Mas na primeira semana de governo, de trabalho legislativo na Assembleia, o governador enviou o aumento do ICMS. Então o governo dele começou muito pior do que eu imaginava que seria, justamente por isso, porque ele já começou desonrando a própria palavra. E para mim, quem desonra a própria palavra, desonra tudo, não tem compromisso nenhum com a população, com aquele que o elegeu. Inclusive, com deputados do PT, né, que foi aprovada a lei, que sim, quando vereadora ou vereador votou contra a taxa do lixo. Quer dizer, que é uma estruturação mais de palanque, né? É verdade, Edivaldo, né? Você pode ter o posicionamento político que for, mas tem algo que eu admiro e prezo muito na minha vida pública, que é a coerência. E a coerência é tudo, até porque aqueles que são incoerentes, você não sabe qual é o posicionamento dele, que será amanhã. Qual será o posicionamento dos incoerentes no amanhã? Ninguém sabe. Né, porque muda governo e muda de posição, isso não existe. Isso para mim a população não compreende, é algo muito retrógrado, ultrapassado, é algo que não é bom para a sociedade. E o que nós tivemos, infelizmente, foram parlamentares que estiveram comigo na Câmara Municipal de Fortaleza e votaram contra a taxa do lixo, como eu votei contra a taxa do lixo do prefeito Zé Sarto, e chegaram na Assembleia e votaram a favor do aumento de imposto do governador Elmano. É o imposto bem e o imposto mal. Exatamente, né? Parece que existe o imposto bom e o imposto ruim. Né? E eu, nessa votação do ICMS, lembrei dos discursos de
meses antes, dias antes, até porque a nossa posse foi em fevereiro. Em janeiro desse ano, janeiro de 2023, a gente estava votando uma parcela da mensagem da taxa do lixo, que eram as isenções, e essa mesma política estava lá criticando, estava lá dizendo que o aumento de impostos era algo muito temerário, mas que na semana seguinte, quando tomou posse como deputada, votou a favor do aumento de imposto do governador do PT. Então é uma incoerência que não faz bem à sociedade, que não faz bem na política. Eu acho que a população ela gosta disso, mesmo discordando de um ou de outro. Ela admira quem é coerente, quem é firme na posição, quem não abre mão daquilo que acredita, independente de quem esteja no poder. E eu prezo muito por isso. Eu sou o Carmelo, independente de quem esteja no poder, eu continuo sendo o Carmelo. Essas posições políticas que o senhor coloca como claras faz parte aí dessa polarização nacional. Aí eu pergunto, como é que está, fazendo aqui em 3 momentos rápidos, a direita em nível nacional, aqui no estado do Ceará e também olhando para as eleições do ano que vem, deputado? Olha, nós crescemos bastante, né? Temos hoje 99 deputados federais, o PL é a maior bancada de deputados federais do Congresso Nacional, ou seja, um partido robusto que cresceu, isso graças à liderança do presidente Jair Bolsonaro. Estive com ele na semana retrasada ou passada em Brasília, e o presidente Bolsonaro está muito empolgado, principalmente com esse crescimento político que nós temos observado do campo conservador, da direita no Brasil, o próprio crescimento dele no Nordeste na eleição, o crescimento superior ao que elegeu ele presidente em 2018 e dos outros candidatos em eleições passadas do PSDB, os candidatos que se antagonizavam ao PT. A maior votação no Nordeste, no Ceará, foi a do presidente Bolsonaro em 2022. Então, a gente ainda está longe do objetivo, que é vencer uma eleição no estado do Ceará, mas eu tenho certeza que a gente está caminhando para isso. O crescimento, ele é real, ele acontece no dia a dia, no cotidiano, a gente tem percebido isso. Eu tenho certeza que o futuro vai ser promissor para esse campo político que tem compromisso com as pessoas, com os eleitores, com o Brasil. Antes de a gente passar para o Ceará especificamente, eu queria saber do senhor o seguinte, alguns percalços, né, que estão vindo à tona do governo Bolsonaro, ameaça tirá-lo de 2026? Por exemplo, a história dos atos de vandalismo, de golpismo, no dia 8 de janeiro, o escândalo das joias da Arábia e outras questões ligadas, direta ou indiretamente, ao ex-presidente, interfere nesse processo de escolha do candidato daqui a 3 anos e meio, mais ou menos? Olha, é uma vontade daqueles que se opõem ao presidente Bolsonaro torná-lo inelegível, torná-lo incapaz de disputar uma outra eleição. Até porque hoje ele é o grande líder da direita conservadora no Brasil e representa quase 60 milhões de pessoas que depositaram nele o voto de confiança. Só não teve mais votos do que Lula, que foi eleito presidente, mas das últimas eleições todas ele foi recordista em número de votos, quase 60 milhões de apoios em todo o Brasil. Nós temos esse caso do 8 de janeiro, que foi repudiado pelo presidente Bolsonaro, por mim em específico, até porque, repito, tenho coerência, sempre critiquei as invasões do Partido dos Trabalhadores a prédios públicos, a órgãos governamentais, como fizeram ao Ministério da Agricultura no governo do ex-presidente Michel Temer, tocaram fogo no prédio inteiro. E eu sempre repudiei, sempre condenei esse tipo de atitude, esse tipo de postura. Também, né, o MST também, enfim, o terrorismo que eles fazem nas ruas, mas esse tipo de atitude, de vandalismo que ocorreu no dia 8 de janeiro, ele não representa o cidadão, o eleitor, o pagador de imposto que acredita nesse campo conservador, nesse campo à direita. Foram casos isolados que são repudiados por nós, que nós não concordamos e, inclusive, pedimos a punição severa àqueles que depredaram patrimônio público, que invadiram prédios públicos, aqueles que tiveram esse tipo de atitude, merecem e devem ser punidos, seja ele de um lado político ou de outro, e o presidente Bolsonaro sempre fala isso em seus pronunciamentos. Quanto ao caso das joias, foi um presente recebido que foi incorporado no acervo pessoal da Presidência da República, inclusive com documentos todos assinados pela própria Presidência da República. Então, eu tenho plena convicção que isso tudo vai ser esclarecido na Justiça, como o próprio presidente já tem feito. Ok, deputado, vamos fazer mais um rapidíssimo intervalo, tá certo? Daqui a pouco estaremos de volta aqui com Carmelo Neto, deputado estadual do PL, conosco no programa Política da TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Estou aqui com Carmelo Neto no programa Política da TV Otimista, ele que é deputado estadual pelo PL, Partido Liberal, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi aqui muito elogiado, né, pelo nosso convidado. Como é que chega aí ao seu nome nas redes sociais, Carmelo? Pode pesquisar @Carmelo Neto no Instagram e @Carmelo Neto BR no Twitter, no TikTok, nas demais redes sociais. Carmelo, acho que só vai ter eu e meu pai. Você costuma responder, gosta de um debate? Respondo os comentários. Tem a equipe que, claro, hoje todo mundo precisa, né? Mas sabia que responder só eu respondo? Eu gosto de responder, às vezes não consigo responder todo mundo, mas sempre que alguém manda algum comentário, algum tipo de pergunta, eu gosto de responder. Abro caixinha, respondo as stories. Entendi. O tempo é corrido, mas eu gosto de interagir. Entendi. Você se sente numa bolha, já que você tem muitos seguidores e tem posições claras, ou você consegue perceber além dos seus seguidores, no sentido mais... Sim, eu percebo além até porque quando a gente se posiciona, né, sempre tem aqueles que não concordam, que vão lá, comentam alguma coisa, que compartilham para os seus meios, para as suas bolhas, e acaba que se mistura, né? E eu sempre gosto de ler os comentários, ver aqueles que pensam diferente. Claro. Obviamente tem gente que vai lá só para ofender, para atacar, para xingar, mas esse tipo de comentário não agrega, né? Agora um comentário, uma crítica construtiva, eu sempre leio, até porque mesmo discordando é importante você saber o que o outro lado, o que o seu adversário, enfim, pensa para que você possa até melhorar a sua argumentação. Claro. A propósito, deputado, dessa variedade de ideias, o que é que o PL, o partido do senhor, está pensando ali em colocar na prancheta, olhando para 2024, para as eleições municipais? Olha, a prioridade do PL para 2024 é se posicionar e se fortalecer cada vez mais. Primeiro, na chapa de vereadores do partido. Recentemente, fizemos uma reunião, eu e a bancada de vereadores do PL. Fui vereador, portanto, fui colega de todos eles, né? Tem uma interação muito boa, muito produtiva. Então, tivemos essa conversa no intuito de fortalecer a chapa de vereadores do PL rumo a 2024. São quantos hoje? Hoje são 6 vereadores do PL. Dos 43. Alguns outros podem vir a se filiar à legenda, obviamente após uma conversa interna com os demais participantes e filiados do partido. E o que a gente tem feito é trabalhado incansavelmente para fortalecer o PL na capital, em todo o estado do Ceará, para que nós tenhamos o máximo de prefeitos e vereadores, para que nós possamos chegar em 2026 tão forte como saímos de 2022 com a maior bancada de deputados federais do Congresso Nacional. E, claro, trabalhar um nome majoritário, um nome próprio do PL, para apresentar como opção ao povo de Fortaleza. Até porque, deputado, uma boa chapa competitiva para a Câmara Municipal é um caminho aberto para a disputa majoritária. Ou o senhor não percebe essa relação direta? Olha, com certeza tem uma relação direta, né? Uma chapa forte de vereadores representa uma participação de toda a cidade, porque a chapa de vereadores ela tem pessoas de diversos bairros, de diversas comunidades. Tem mais capilaridade. Então, tem mais capilaridade, essa é a palavra. Então, eu acho que é importantíssimo que a gente esteja com a chapa de vereadores muito competitiva e muito forte, para que o nome do PL, que venha disputar a eleição majoritária em Fortaleza, que venha disputar a prefeitura, ele tenha essa amplitude, essa capilaridade nos bairros, para que nós possamos dialogar com a cidade inteira e fortalecer, claro, esse projeto político de compromisso com as pessoas. Como que vai ser a discussão do perfil ou do nome do PL, já que o senhor fala que o PL deverá ter um candidato a prefeito, em cima de pesquisas, de potencial, de atuação, de histórico de político? Nos conte aí um pouco como que devem ser esses critérios. Olha, tudo isso aí vai ser avaliado, vai ser levado em consideração, mas o nosso objetivo hoje é fortalecer o partido enquanto instituição partidária. O nome específico, seja A, B ou C, ele vai ser definido, vai ser discutido de uma forma mais profunda a partir do próximo ano, lá para junho, julho, mais próximo ao período das convenções. O que nós temos agora são alguns nomes que a imprensa ela cogita, ela especula, né? O meu nome em determinado momento ele é também especulado, também pela votação que nós tivemos em Fortaleza, né? Quase 75 mil votos, fui o deputado estadual mais votado da nossa capital. E é natural que se especulem alguns nomes, mas o que eu quero dizer é que o PL tem vários nomes, né, vários nomes com muitas qualidades, predicados que dão ao partido aptidão para apresentar um nome à Prefeitura de Fortaleza, até porque o PL cresceu muito no estado do Ceará.
né? São 6 vereadores, 4 deputados estaduais, são 5 deputados federais do partido. Então, todo partido grande ele tem essas discussões internas até o período das convenções, e o PL terá para definir o melhor nome, o melhor candidato que apresente uma opção viável para Fortaleza, para que venha a vencer a eleição. O PL, entendo, candidato a prefeito, deputado, vai disputar voto na mesma banda eleitoral, já que provavelmente o ex-deputado federal Capitão Wagner deverá ser candidato também? Não há esse risco aí de esse espectro político correr para cima do mesmo voto? Olha, o presidente Bolsonaro tirou na capital, em Fortaleza, na última eleição, 43% dos votos. Nós, do PL, que fazemos uma oposição tanto ao governo do PT quanto ao governo do PDT, votamos no Capitão Wagner para prefeito, né? E eu falo por mim, votei, fiz campanha no Capitão Wagner para prefeito de Fortaleza em 2016, em 2020, e votei e apoiei para governador também na última eleição. E o PL esteve na chapa do Capitão Wagner para o governo do estado do Ceará. E é natural, o partido ele cresceu, então não é desmerecendo outros nomes que venham a estar na disputa, mas o partido cresceu. Quando o partido cresce e já tem, digamos que um certo cansaço com outros nomes que já estiveram na disputa, é natural que o partido pense, que o partido discuta internamente um nome novo, um nome que não tenha sido testado em disputa majoritária e que venha a representar esse campo político. Então, é natural que o PL discuta, que o PL queira apresentar um nome à sociedade, e vai apresentar um nome à sociedade para que nós tenhamos uma disputa realmente que venha a debater os problemas reais da população, no campo da saúde, no campo da educação, no campo da infraestrutura. A cidade está cheia de buraco, parece que a gente está andando na lua. Então, a gente precisa discutir tudo isso com muita responsabilidade. Tenho certeza que vai ser, na eleição de 2024, o momento adequado para isso, e o partido vai estar trabalhando no seu fortalecimento, no fortalecimento do partido, para independente do nome que venha a ser escolhido, para que ele tenha condição de vencer a eleição. Entendi. No cenário de hoje, é uma disputa em um turno ou em 2 turnos? Acredito que em 2 turnos, até porque são muitos candidatos, né, que se especula que sejam candidatos. Então tem o nome do presidente da Assembleia, Evandro Leitão, o nome do PT, né, que deve ser da ex-prefeita Luiziane, do próprio Sarto, prefeito, que vai ser candidato, deve ser candidato à reeleição, né, o nome do Capitão Wagner, o nome que o PL venha a apresentar para a disputa. Então é uma eleição bem dividida, com muitos nomes. Então, a expectativa é que com 20 pontos, 20 e poucos pontos, o candidato ele possa ir para o segundo turno, né? Até porque é uma disputa muito igualitária de um para o outro, né? Entendi. Agora, o PT certamente terá candidato alinhado ao governo do estado, ao governo federal. Aí, independentemente de como estejam esses governos até lá, a gente sabe que a máquina, ela sempre tem ali uma certa dianteira, né, nessa disputa, até pela exposição natural que qualquer governo tem. Não se corre o risco de, em sendo candidaturas separadas, uma do PL e outra do União do Brasil, por exemplo, para colocar esses 2 palanques, que essa disputa possa repetir o que aconteceu no ano passado para o governo do estado? Olha, acredito que não, até porque o próprio governo do estado ele deve ter uma divisão na disputa com o nome do Evandro e o nome da Luiziane, né, do PT. Até porque o que se especula nos bastidores da política é que o presidente da Assembleia deve se filiar a PSB, Republicanos, que são partidos auxiliares do governo do estado. Talvez por essa desconfiança de que o PT realmente lance a Luiziane Lins, porque já foi candidata, inclusive, contra o Lula, né, quando em 2004 ela foi eleita, contra o Lula que queria o Inácio Arruda naquela disputa. Então, eu acho que o próprio governo ele vai estar também dividido nessa disputa, né? Mas o que nós temos são 4 caminhos que, para mim, desde já estão muito claros e definidos para a eleição de 2024, né? O caminho do atual prefeito, que representa a atual gestão, o caminho daqueles que se alinham ao governo do estado do Ceará e ao Partido dos Trabalhadores, o caminho que já foi testado em 3 eleições e não obteve êxito, e um caminho novo que será apresentado pelo Partido Liberal. Então, o candidato que representa o prefeito será, ou o próprio prefeito ou alguém dele, será julgado pelas urnas, até porque é uma gestão realmente muito ruim do prefeito Sarto, ela merece ser julgada pelas urnas, para que o recado seja claro e direto de que a população não admite descaso e falta de compromisso, principalmente em um tema tão sensível e caro, que é o tema da saúde pública. O candidato do PT, o candidato que representa um alinhamento ao governo do estado, e para isso vale lembrar
que o PT governou Fortaleza em 2 oportunidades, e nessas 2 oportunidades deixou a prefeitura com rejeição recorde. Maria Luísa foi inclusive expulsa do partido por conta dos índices de rejeição quando foi prefeita. A ex-prefeita Luiziane Lins deixou a prefeitura, não elegendo o seu sucessor e saindo com mais de 60% de rejeição. O candidato do PDT, o Sarto, também pontua com mais de 60% de rejeição nos índices que são apresentados. O candidato do União Brasil já foi testado, nós inclusive o apoiamos em 3 oportunidades e não conseguiu obter êxito. Então eu boto muita fé em uma candidatura e um nome do PL que venha realmente a ser uma novidade que Fortaleza precisa, até porque os outros nomes a população já conhece, sim, já estão batidos na sociedade do ponto de vista de eleições majoritárias e nós precisamos realmente de uma opção que venha a mexer nesse tabuleiro e, quem sabe, vencer essa eleição e mudar a Fortaleza, começando pela revogação da taxa do lixo, a reabertura dessas emergências que estão fechadas, enfim. O PL tem projeto, o PL tem alternativa e a gente vai estar apresentando isso. Será uma eleição com muita força ideológica ou se vai discutir a cidade, o dia a dia? Qual é a ideia? Ou é um equilíbrio entre esses 2 polos? Olha, é um equilíbrio, né? Até porque cada um tem o seu posicionamento ideológico, alguns mais à esquerda, alguns mais à direita, mas com certeza o foco da eleição é esses problemas que são reais, que deixam as pessoas em sofrimento, seja na porta de um hospital, seja uma escola onde seu filho, seu parente não tem o livro, não tem o material didático adequado, seja nas ruas da cidade, cheia de buracos, nos alagamentos que são frequentes, tanto em gestões do PDT quanto em gestões do PT. Ninguém teve coragem de olhar de fato para o saneamento básico de Fortaleza, uma cidade em que metade dela ainda não possui saneamento básico de qualidade, levando dignidade para as pessoas. Então, é preciso que se discuta esses problemas que nem PT, nem PDT foram capazes de resolver quando governaram a cidade. Até porque a cidade urge de um debate responsável e, repito, de muito compromisso com as pessoas, que é o que está faltando. Quando o senhor fala de resultados de gestão, inevitavelmente a gente remete ao governo que o senhor apoiou, o governo do Bolsonaro, que foi não só reprovado nas urnas do ano passado, como também está aí com uma série de dificuldades para explicar alguns resultados frustrantes, né? O senhor teme que a sombra de Bolsonaro apareça no ano que vem e prejudique essas candidaturas? Olha, pergunta boa. O governo Bolsonaro foi um governo muito transformador no Brasil, entregou obras que estavam esquecidas e inacabadas, como, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco, que leva ao Nordeste dignidade, até porque água na torneira é dignidade para o sertanejo. Tudo isso foi entregue pelo presidente Bolsonaro, a criação do maior programa de transferência de renda da história do Brasil, como o auxílio emergencial, obras de infraestrutura, por exemplo, o passivo de obras paradas no estado do Ceará, obras abandonadas por governos anteriores, ela foi zerada no governo do presidente Bolsonaro, graças à atuação responsável e comprometida do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, hoje governador do estado de São Paulo. Então, o governo Bolsonaro é um governo de grandes líderes, de grandes referências que transformaram o Brasil e hoje, dentro do seu campo de atuação, continua a transformar realidades. É o caso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, senador Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte, senadora Tereza Cristina, que valorizou, incentivou e deu ao agro brasileiro o entusiasmo, deu a autoestima necessária para que nós possamos continuar a crescer e ser referência para o mundo. Então, foi um governo, realmente, que enxugou a máquina pública, priorizou o resultado, priorizou a geração de emprego e renda. Nós enfrentamos uma guerra, enfrentamos pandemia, enfrentamos o óleo no Nordeste, enfim, diversos fatores que não são culpa e nem responsabilidade de um governante. Mas qualquer que seja o governante precisa estar preparado para enfrentar esses momentos de dificuldade. E o que nós tivemos, por exemplo, no âmbito da pandemia, foi o financiamento só no estado do Ceará de 400 leitos hospitalares só pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Repasses bilionários que foram feitos, inclusive o congelamento da dívida do estado do Ceará em 1,2 bi, para que o estado tivesse condição de suportar os investimentos necessários para garantir à população um atendimento digno de saúde no momento da pandemia. As doses de vacina que foram entregues pelo governo federal, distribuídas em cada rincão desse país, em cada estado, em cada cidade, em cada comunidade, para que aquele cidadão que queira tomar a vacina, ele tenha a vacina no braço. Tudo isso foi feito com compromisso, tudo isso foi feito com responsabilidade, tudo isso foi feito de uma forma a priorizar de fato
as pessoas, o cidadão, o pagador de imposto, até porque todo mundo merece ser tratado com dignidade. O governo Bolsonaro foi um governo que respeitou a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, um governo que tinha diariamente, sempre que o presidente deixava o Palácio do Alvorada, um grupo de jornalistas que podiam perguntar o que bem quisessem, o que bem entendessem ao próprio presidente da República, sem briefing, sem nada combinado. Isso é respeito à imprensa, respeito aos jornalistas que fazem um trabalho de excelência no Brasil. Obviamente, alguns veículos de comunicação, por uma posição ideológica, acabam errando o tom, acabam sendo, de uma certa forma, não comprometidos com o fato, com a verdade, acabam confundindo a ideologia com o fato. Mas isso eu tenho certeza que não representa o jornalista que está na ponta, que está comprometido com a informação. E o presidente Bolsonaro sempre respeitou tudo isso. Portanto, eu acho que foi um grande governo, fui conselheiro da presidência da República no governo Bolsonaro, e eu acho que a gente vai transformar outras cidades e outros estados no Brasil a partir das referências que foi o governo Bolsonaro. Ok, deputado estadual Carmelo Neto, estamos chegando ao final do programa. Eu queria pedir ao senhor que agora nas despedidas, na palavra final por hoje, espero tê-lo aqui novamente, o senhor deixasse uma mensagem para o jovem que, assim como a sua geração, pode contribuir ainda muito com a política. Divaldo, primeiro agradecer a você, ao Grupo Otimista, muita satisfação de estar aqui nesse programa e passar essa mensagem ao jovem, a você que está me assistindo, de esperança no amanhã e no futuro. É possível que cada um de nós, dentro da nossa realidade, dentro do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, façamos a diferença para que nós tenhamos uma cidade melhor, um estado melhor e um país melhor. Com 13 anos de idade, sem padrinho político, sem família de político, decidi sair do sofá, ir para a rua e lutar por aquilo que eu acredito. E eu espero muito que nós tenhamos jovens, homens e mulheres, idosos, em toda Fortaleza, em todo o Ceará, em todo o Brasil, que também se levantem para defender ideais com convicção, com responsabilidade, com compromisso, fiscalizando, fazendo realmente jus à confiança das pessoas, para que nós tenhamos homens públicos, vereadores, prefeitos, já na próxima eleição, deputados de 2026, comprometidos com o amanhã, com o futuro e com o país. Obrigado por essa oportunidade, um grande abraço a todos e contem com o deputado Carmelo Neto. Muito obrigado mais uma vez, deputado. Boa sorte na caminhada. Parabéns. Obrigado. E assim, chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos, o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.